tempo totalmente novo, né? As mudanças climáticas trouxeram uma mudança total nessa nossa relação com o clima. E nós e principalmente as autoridades, precisamos aceitar isso e agir sobre isso. A gente fala muito como que vai ser o futuro dessa questão climática. Olha, o futuro já chegou, o futuro é esse daí que nós estamos vendo, né? O planeta já aqueceu 1,2 graus para além daquilo que os cientistas têm como ano zero, que é a era pré-industrial. E já temos um aquecimento contratado de 1,5 graus. Portanto, independente do que seja feito, o planeta vai esquentar 1,5 graus. E se nada for feito, ele vai esquentar 2,5 graus, 3 graus. E aí o nível de catástrofe vai ser muito pior do que tudo isso que nós estamos vendo. Então a gente precisa atacar o problema, se adaptar ao problema que já existe, para que a gente não chegue num último estágio dessa cadeia trágica do clima, que é lidar com perdas e danos. Perdas e danos significa recolher corpos. Perdas e danos significa olhar para a destruição que acontece na vida, nos bens materiais das pessoas. Então nós não podemos chegar nesse último estágio, como nós estamos vendo que chegamos no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul por enchente esse ano, sofreu com seca 2 anos atrás, temos o semiárido no Brasil, temos diversas outras regiões que historicamente sofrem com desastres naturais e nós precisamos encarar esse tipo de clima violento provocado por nós mesmos, pela ação humana no planeta, como algo que já é o novo normal. Infelizmente já chegou. É possível a gente evitar? É possível a gente fechar a torneira do problema. Essa é a primeira atitude. É a gente parar de piorar o que já está ruim, acabando com o desmatamento, mudando, por exemplo, no mundo inteiro, as fontes de geração de energia, trocando o que é sujo e poluente por fontes limpas. Esse é o primeiro passo, porque se a gente não fizer isso, nós vamos continuar gerando problema atrás de problema. O segundo passo é a gente se adaptar às mudanças que já existem. Mesmo que a gente resolva todo o problema agora, o mundo já mudou, o clima já mudou. Então essas mudanças vão trazer situações novas, exatamente como a gente está vendo agora nesses eventos extremos. A gente precisa se adaptar. Nós precisamos principalmente olhar para as populações mais pobres que estão em áreas de risco, ter um plano para essas populações, ter um fundo de adaptação, chamar os prefeitos, os governadores, fazer uma grande união junto com o governo federal no comando para que a gente evite essas tragédias, haja antecipadamente. E se prepare também, porque elas podem ocorrer de novo. Então, você agir antecipadamente é o que salva vidas. Nós precisamos fazer o planejamento. Nós precisamos ver onde estão as populações mais vulneráveis. A ministra Marina Silva, por exemplo, em uma entrevista recente, ela falou de cerca de 1.000 localidades no Brasil, ou mais do que isso, que estão em extremo risco climático. Muito bem, é pegar essas regiões e ter um plano para elas. Quanto que vai custar adaptar essas regiões? Quais são as populações que vão ter que ter uma atenção especial, mais imediata, porque estão sob um risco maior? Então esse plano precisa ser feito, esse investimento precisa ser feito, e precisa da união de todos, tá? E nem sempre é assim. Nesse momento, inclusive, em que a gente está falando aqui das catástrofes, e elas, né, chegam aos noticiários e impactam a todos nós, mas nesse mesmo momento o Congresso Nacional, por exemplo, ele está prontinho para destruir toda a legislação brasileira. O pacote que eles estão preparando vai exatamente no sentido contrário. Parece que os congressistas estão olhando para o que acontece no Rio Grande do Sul, olham para o que já aconteceu em Petrópolis, no sul da Bahia, no norte de Minas, em Recife, em São Sebastião, em tantas outras regiões, olham para tudo isso e digam: achei pouco, quero destruir mais. E aí colocam todos esses projetos de lei para votar, e estão todos eles ali, na beirinha, no plenário, para serem aprovados. Talvez ganhem um descanso aí de algumas semanas, alguns dias, pela vergonha de seguir à frente com esse nível de destruição que eles promovem dentro do Congresso, frente ao que está acontecendo. Mas a gente não pode se enganar, não. O que eles querem mesmo é acabar com toda e qualquer proteção ambiental no Brasil, o que vai alimentar ainda mais esse tipo de situação infeliz que a gente está vendo, onde a população paga com o pouco que tem, quando não com a própria vida. Também tem uma coisa muito importante que a população pode fazer. Primeiro é se unir, e a gente se une mesmo. Mas nós não podemos se unir apenas quando a tragédia acontece. A gente tem que ter uma ação preventiva. Então nós temos que se unir para cobrar, por exemplo, das autoridades, das pessoas que são eleitas, e elas não são eleitas porque receberam um prêmio, elas são eleitas porque receberam uma responsabilidade, é cobrar delas essa responsabilidade. E elas precisam mudar.
ou a gente precisa mudar elas, mas alguma coisa precisa acontecer, porque do jeito que a coisa tá, nós vamos assistir a esse tipo de desastre, a esse tipo de catástrofe se acumular cada vez mais e ser incentivada cada vez mais por aqueles que hoje tomam conta de poderes no Brasil. Volto a repetir, o Congresso Nacional é um exemplo de gente que foi eleita e que está pronta para destruir ainda mais o meio ambiente. De gente que foi eleita, que recebe recurso público e que parece que está achando que o que está acontecendo é pouco, porque estão incentivando a destruição ambiental ainda mais no nosso país.